pensando do ponto de equilíbrio, que nós temos que ter o equilíbrio da despesa e da receita. E vamos lembrar, então, que nós vamos trabalhar custos fixos e variáveis, margem de lucro e essas despesas de comercialização que a gente tem. Bom, para chegar nos custos fixos e nos custos variáveis, nós precisamos compor 3 fórmulas. Essas fórmulas eu trago do material do PAB, tá? Como que eu vou fazer o custo fixo? Então, eu tenho que somar todas aquelas despesas que o seu Gelto colocou de custo fixo e dividir por um número de peças produzidas. A mesma coisa do custo variável. E depois, como que eu fecho o preço de venda? Então, essa fórmula de preço de venda é o custo unitário total das 2 fórmulas de cima, que eu tenho que colocar ali o percentual de comercialização mais o lucro e fazer essa divisão. Tá, mas eu não vou confundir a cabeça de vocês, porque eu estou tentando facilitar. Bom, aí então são os custos... deixa eu aumentar minha tela aqui. São os custos fixos, tá? Foi colocado ali pelo seu Joelto. Quando a gente tem aluguel, a despesa de água, luz, telefone, internet, IPTU, frete, e ficou outros espaços na tabela para colocar algumas outras despesas que vocês tenham. Antes de seguir, eu só quero explicar para vocês o que vocês vão poder trabalhar nessa tabela. O que está marcado em amarelo é o que vocês vão poder alterar para fazer colocar os seus valores que vocês precisam mexer ali na tabela. Ah, mas eu não tenho computador, eu não tenho como fazer. Bom, mas vocês vão conseguir imprimir e ir colocando ali do lado, de acordo como está posto, que vocês vão ver que vai dar certo. Ou podem pedir ajuda para um filho, para alguém que possa manusear essa tabela para vocês, tá? Então, aqui eu simulei, eu produzi 100 peças lá no mês, e eu distribuo todo esse meu custo fixo para 100 peças, tá? E que eu vou saber por peça quanto vai sair, porque nós vamos calcular o custo de uma peça. E quando a gente entra nos custos variáveis, eu botei um exemplo assim bem simples aqui para ficar fácil de entender. Eu vou trabalhar numa caixa de MDF. Então eu vou precisar da caixa, cola, uma manta acrílica, tecido e passa-fita, tá? Bom, mas a caixa, eu vou comprar uma caixa, eu vou produzir uma peça. Mas a cola que eu comprei, eu consigo trabalhar 10 peças. Aí que vem a questão do custeio por absorção, que a gente vai fazer a divisão dentro para uma peça. Eu comprei essa manta acrílica que eu vou fazer 6 peças e me custou 10,20. Então, para cada peça vai sair R$1,70. Tecido. Eu gastei R$15 de tecido que vai me render 2 peças para forrar a caixa, para fazer algum detalhe, enfim, tá? E eu comprei um passa-fita para decorar que vai me custar R$1,50. Eu também produzo essa única peça, tá? Então, aqui vejam que nós temos uma soma parcial, tá? De 16,05 de custo, que está variando para elaborar esta peça. E aqui nós temos R$1,50 de custo fixo para produzir esta peça. Bom, eu vou, nesse momento agora, mandar pelo correio, e que alguns artesãos já se organizavam dessa forma, ou que estão se organizando agora. Tá, então eu tenho que saber que eu vou mandar, eu estou lá no item 1,5. Eu vou gastar R$35, mas esse meu frete, eu consigo mandar, numa única entrega, 13 peças. Então, para cada peça, eu tenho que embutir o custo de frete de R$2,72. Tá, mas eu mesmo falei aqui nesse webinário sobre a questão do cartão. A Fernanda Resclovski falou também da tag. A Fernanda Costa também fala muito na identidade do produto. E então, quando eu vou fazer um cartão, mandei fazer um cartão de visita lá e eu vou colocar na minha peça ou na tag, enfim. Mandei fazer 1000 cartões, que está ali no amarelinho, quantas peças eu produzi de cartões. E eu gastei R$35 para fazer essas 1000 cartões. Bom, vai ter um custo de 4 centavos para cada peça produzida desse lote de cartão que eu mandei fazer. Tem que colocar, 4 centavos aqui, 4 centavos ali, tem que colocar. Então, eu comprei um pacote com 100 embalagens que me custou R$100. Então, R$1 para essa peça.
A etiqueta, a mesma coisa. Então, produzi 1.000 etiquetas a R$50, 5 centavos. O frete a gente já falei, mas eu tive outras despesas variáveis aí que eu preciso computar. Então, deixei mais um espaço aí que é possível ser colocado uma outra, se teve alguma outra despesa. Então, já vimos que nós temos um custo variável para essa peça, somando tudo isso aqui, R$19,85. Aí, quando a gente vai falar na questão do que vai sobrar para o artesão, tá? Ou aquele cuidado desse ponto de equilíbrio que tem que ter para pensar no seu lucro e também na sua despesa de comercialização. Vocês podem ver aqui no primeiro quadro, no 4 e no 5, tem a margem de lucro e as despesas de comercialização, que vem ali a questão de INSS, enfim, todas essas despesas que vocês têm de Prolabore, enfim, você vai colocar ali. Bom, mas eu quero ganhar 50% sobre essas peças que eu produzo. Vai variar, o seu Gelto colocou muito bem, de quanto você acha que pode ter um lucro naquela peça ali. Não, esse trabalho eu preciso ganhar 70%, 30%, 20%, enfim. Mas se eu tenho um regramento, vem para a tabela do lado, se eu tenho um regramento de horas trabalhadas, por exemplo, eu trabalho 44 horas semanais, cumprindo 4 horas, tá? Número de semanas, 4 semanas, com 44 horas semanais, vai me dar um total de 176 horas. Aí, ali onde está em amarelo, ali onde diz salário desejado mês, eu estimei que eu quero ganhar um salário de R$3.000 no mês, tá? Então, o valor da hora vai ser 17,05. Aí eu volto lá na parte de cima da tabela e vai ter a base dos 3.000 que eu trabalhei, que eu quero ganhar por mês. Para fazer essa peça, eu levo 1 hora para ela ficar pronta e o valor dessa minha hora é R$17,05. Então, eu a receber R$17,05, tá? Lembrem que tu pode trabalhar com margem de lucro ou se tu tem horas regradas. Não, eu sei que eu levei tantas horas para produzir essa peça, é por hora, tá? Então, vocês têm que optar. Não, mas eu também quero colocar um salário fixo, menor, mas quero ter uma margem de lucro. Então, também pode ser feito dessa forma. E feito isso, então, ali vocês vão ter um quadro que aparece o cálculo final da venda dessa peça, onde ele vai fazer toda a soma, tá? Como eu disse para vocês aqui, eu coloquei o 1 ali é o custo variável, que estava lá naquele nosso primeiro quadro, que somando o tecido, a caixa, frete, cartão, embalagem, eu gastei R$19,85. Bom, daí eu coloquei uma margem de lucro que eu quero receber, coloquei 1 hora lá nessa caixa que eu quero computar R$17,05. Também a água, a luz, para produzir esta peça eu tive um custo de R$1,50. Bom, um total parcial de venda, só de contando as horas trabalhadas, custo fixo e variável, R$38,40. Bom, mas daí eu resolvi que eu quero ter uma margem de lucro, mesmo contando a minha hora. Ali eu coloquei 50%. Então, dá R$19,20 sobre as tuas despesas. E também inclui as despesas de comercialização, que é aqueles 5% que apareceu antes ali, que está ali no número 5, despesas de comercialização, que vem a questão de Prolabore, MEI, INSS, enfim, o que vocês tiverem de despesa. Segue. Que daí o custo total dessa peça ficou em R$59,51. Bom, só para dizer também para os artesãos que negociar é uma arte, então tem que estar atento às suas despesas. E lembrem que quando alguém chegar numa feira para vocês e dizer assim, quanto tu faz para mim? Geralmente é essa pergunta, se eu levar 10, quanto tu me faz? Se eu comprar tudo, quanto tu me faz? Vocês têm que ter esse cálculo em mente, que se você levou 20 peças, se eu levar tudo, quanto faz?
Vocês têm que ter em mente que se vocês forem dar desconto, vocês vão dar desconto do lucro de vocês, tá? Porque as despesas, custos fixos e variáveis, as despesas que vocês têm, elas já estão computadas naquela peça. Então, não tem como você dar o desconto e querer ficar com manter a tua margem de lucro, tá? Então, a margem de lucro de vocês, ela vai contar. Se vocês derem desconto, vocês vão perder na margem de lucro. O exemplo que eu coloquei na minha apresentação, eu coloquei aqui, tá? Porque eu quero mostrar que vocês, o que vocês podem mexer ali na tabela. E junto com essa tabela, vai um manual elaborado por mim mesmo, um manual bem simples, para dizer, se você seguir bem certinho, pode descer mais. O passo a passo, vocês não vão errar no preço final. É umas observações aqui, observações na planilha. O que só pode ser alterado é o que está em amarelo, para não comprometer as fórmulas. Onde diz custos variáveis, no valor, vocês percebem que vai estar zero lá, 0,00. Então, ali tem que sempre permanecer zero, senão ele não faz a fórmula. E onde está escrito peça, colocando ou não a quantidade de peças, tem que manter o número 1, que isso é do próprio Excel da fórmula, tá? A questão das horas trabalhadas também tem que permanecer sempre 1 e o salário desejado, se não preencher, 000 também. No custo fixo e no valor, também tem que permanecer esses zeros, tá? Na margem de lucro, se você não colocar um percentual, também tem que aparecer 0. Na despesa de comercialização, também. Se você apagar e não colocar o 0, ele não vai corrigir a fórmula, tá? Nós vamos mexer aqui, nas horas. Aqui, então, para vocês verem que está preenchido o campo margem de lucro e horas trabalhadas, tá? Bom, mas eu como trabalho conforme o meu tempo me dispõe, porque eu tenho que ir lá vender também os meus artesanatos, enfim, eu vou colocar só como margem de lucro. Então, eu quero que tu vai ali onde está escrito salário, despesa mês, lá embaixo, ali, onde está 3.000, tu clica ali e coloca 0. Pode clicar em cima, isso, e dá um Enter. Vocês, viram que, pode segurar aí, viram que alterou o preço total de venda, porque eu computei 50% de margem de lucro. Bom, mas eu quero 70% de margem de lucro. Mantém assim e vai lá vocês viram ali na hora trabalhada que a base de cálculo zerou, tá? Porque tá 0 o salário desejado. Mas eu quero ficar só com margem de lucro, coloca lá já que 70% no 4 ali na margem de lucro. Vocês viram, tá? Que aumentou a margem de lucro, aumentou o valor da peça. Então, são cálculos, são coisas que a gente tem que respeitar, tem que ser dessa forma, certo? É uma tabela bem fácil de preencher. E se vocês trabalharem com horas trabalhadas e forem realmente nas horas que vocês trabalharam, que vocês sabem o tempo que vocês levam para uma peça, a tabela fecha direitinho.